Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, seja com todos vocês que estão me vendo agora, que são integrantes da família de Deus que vai subir para o céu, que vai subir para a glória. E a você que não professa a minha fé, a você de outra religião, que está me vendo também agora, que essa palavra toque o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Meu nome é Denise e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, do tanto que Deus tem feito, dos grandes livramentos, do cuidado de Deus, né, que literalmente tem me pegado no colo. Amém? E eu tô aqui obedecendo uma ordenança de Deus, uma ordenança que Ele me deu de estar compartilhando, né, o que Ele tem feito na minha vida. Para quem me conhece sabe que eu faço capelania hospitalar, que é um trabalho de visitas em hospitais, em presídios, em asilos, e a gente leva a palavra de Deus, a gente faz uma oração e é um trabalho que eu amo fazer. E nesse momento a gente pausou por causa da pandemia e Deus me incitou, né? Deus me tocou a fazer isso de outra forma. E como eu sou uma serva de Deus, obediente a Ele, é o que eu estou fazendo aqui agora, com dificuldade, porque eu odeio ser filmada, né? Mas nós temos que obedecer a Deus, então para Deus a gente engole a limitação, para Deus a gente faz qualquer coisa, porque Ele faz tudo por nós, né? Então Ele merece isso, por isso é o mínimo que a gente pode fazer por Ele. E eu quero trazer uma palavra que no momento em que eu precisei, um momento de angústia que eu estava vivendo, Deus veio com essa palavra e Ele me sarou, Ele literalmente me sarou, me levantou. Palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 11 e 12, que diz assim: E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e ele comeu. E o seu espírito voltou, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Esse momento que Davi está aqui, esse ponto que Davi estava, para Davi chegar nesse ponto de achar esse homem caído, de ajudar esse homem que estava caído, Davi estava passando um processo de dor. Por quê? A sua família tinha sido saqueada, levada cativo pelos amalequitas, que é um povo que não mata, mas é um povo que faz a pessoa ser escrava, que escraviza a pessoa de todas as formas, de todas as maneiras. Então Davi tinha sido, a sua terra tinha sido destruída, os seus pertences tinham sido levados, ele estava voltando de uma guerra que na verdade Deus tinha dado um livramento para ele, porque essa guerra era contra o seu próprio povo, e não é de Deus que a gente se levante contra nosso próprio sangue, não é de Deus que a gente entre em guerras para ajudar alguma outra pessoa contra nosso próprio sangue, contra aquele que é nosso irmão em Cristo. Deus não está nisso. Se você que está me ouvindo está fazendo parte de algo dessa maneira, está travando guerras, travando situações que não estão agradando a Deus, que estão prejudicando uma outra pessoa, amargurando uma outra pessoa, ferindo uma outra pessoa, fazendo ela chorar. Eu digo para você, saia disso, não fique nisso, porque há uma cobrança, e essa cobrança pode ser muito pesada para você. Então saia disso, não faça parte disso, porque aqui, como nós vemos aqui na palavra de Deus, Deus tinha dado a ele o livramento de estar lutando contra o seu próprio povo, porque não é de Deus que a gente lute contra o nosso próprio povo, contra a nossa própria família ou contra o nosso irmão em Cristo, contra o nosso próximo, amém? Então ele estava voltando dessa situação. E quando ele chegou a Ziclag, que é onde ele estava ali se escondendo do seu inimigo, ele recebeu um balde de água fria. Ele estava feliz porque ele tinha acabado de receber um livramento de Deus.
Ele estava feliz, mas aquilo foi para ele um balde de água fria. Ele chegou ali e viu só destruição, ele chegou ali e viu seu povo sido saqueado, suas mulheres, não só a de Davi, mas dos 600 homens que estavam com ele. Tinham sido levadas cativas, como escravas, tudo que era dele tinha sido levado, os amalequitas levaram tudo. E ele ficou ali, Davi se viu numa situação de destruição, de morte. Davi não sabia o que fazer. Talvez seja essa situação que você está passando hoje. Talvez você está numa situação que você não sabe o que fazer. Que você olha para um lado ou para o outro, tudo se perdeu, você não sabe como sair dessa situação. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele tem uma saída para você. Ele sabe exatamente o que você deve fazer, como você deve fazer e para onde você deve ir, para que você saia dessa situação. E Davi nos ensina aqui o que fazer. Através de Davi, eu aprendo que no momento que você não vê saída, você não tem que culpar ninguém, você não tem que ficar xingando ninguém, você tem que ir aonde tem socorro. E onde tem o socorro? Salmo 121 diz para nós: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Davi fez isso, Davi clamou a Deus, clamou ao Senhor, aquele que só Ele pode nos ajudar. E aí o que aconteceu? Deus deu ele uma resposta, Deus deu ele uma direção. Então a Bíblia diz aqui, eu quero que você observe isso comigo. A Bíblia diz: Davi se esforçou no Senhor. No versículo 6 diz que ele se esforçou no Senhor. Apesar de estar angustiado, de ter recebido um balde de água fria na sua alegria, que muitas vezes é isso que acontece conosco. Às vezes estamos felizes, cantando, louvando a Deus. E aí o inimigo vem, ele não gosta de ver você assim. Ele vem com uma palavra negativa, ele usa uma pessoa para fazer você chorar. Ele traz uma calúnia contra você. E não é gostoso ser caluniado, não é mesmo. Não é gostoso ter o seu nome envolvido em mentiras que um instrumento de Satanás espalha sobre você para todo canto. Não é bom essa situação. Então às vezes você chora mesmo. Às vezes você se angustia. A Bíblia diz aqui que Davi e os 600 homens choraram até não conseguir mais chorar. Por quê? Porque eles não viam saída. E é assim que acontece quando a gente não vê saída. A gente chora, o ser humano tende a fazer isso, ele tende a se desesperar. Mas hoje aqui tem uma receita para você. Nesse momento, o único socorro é o Senhor. Não tem outro jeito, homem não vai te socorrer. O que você tem na sua conta bancária não vai te socorrer. Porque a angústia da alma não é curada com dinheiro, não é curada com remédios dessa terra. O remédio que cura a alma doente vem do céu. Vem do céu. Então nós estamos vivendo num período aí de pandemia, num período aí onde muitas almas estão doentes. E esse momento eu vou dizer para você, eu, Denise, falo, a gente nesse momento está precisando de autoajuda, não. A gente está precisando de ajuda do alto. Porque é ela que tem me curado muitas vezes. Porque o cristão passa por momentos que às vezes você deita e só chora. Você passa a noite chorando, mas a gente passa diferente. Por que é diferente? Porque a gente passa chorando, da mesma forma que um ímpio também passa. Mas a gente tem a certeza, a gente tem um Deus que no outro dia vai levantar você de uma forma sobrenatural. E você vai levantar da cama cantando, glorificando. Vai parecer que nada tinha acontecido com você. E é assim que acontece comigo. Às vezes eu me ajoelho para orar igual um gatinho. Mas quando eu me levanto, eu tô igual um leão, cantando. Nem eu consigo entender de onde vem essa força. E as pessoas olham para você e perguntam, como que ela consegue? Mas por quê? Porque nós temos um Deus, mesmo Deus que Davi tinha. Então Davi orou, pediu Deus direção, Deus falou com ele, Davi perguntou para Deus, falou: Deus, eu devo perseguir o meu inimigo?
Se eu perseguir meu inimigo, eu vou ter vitória. Deus falou para ele, você vai perseguir seu inimigo. Você vai, não só vai perseguir, você vai alcançar o seu inimigo e tudo vai libertar das mãos dele. Aleluia! E é muito bom, é maravilhoso quando nós temos essa convicção dentro de nós de que nós estamos no caminho certo, de que nós temos um Deus que está conosco, do nosso lado, que não importa o que estejam fazendo contra a gente sabe em quem nós cremos. E é esse Deus que tratou com Davi aqui. Então Davi se levantou, eu acredito que ele se levantou totalmente diferente, ele se levantou forte. Ele se levantou com direção, com aquele sangue nos olhos, né? Como as pessoas dizem. E ele caminhou. Deus não falou, olha, segue para a direita, segue para a esquerda. Deus só falou assim, olha, vai, anda, se movimenta. Então, se você continuar parado aí nesse deserto que você está passando, nessa luta que você está vivendo, nesse problema que não se resolve, nessa enfermidade que não sara, se você continuar aí parado, chorando, a única coisa que vai acontecer com você é uma olheira enorme e um processo de depressão contra você. A única coisa que isso vai te acarretar. Mas se você se movimentar, se você buscar Deus, e Ele vai tirar essa angústia do seu coração e vai te dar essa força. E se você fizer alguma coisa, se movimentar, eu tenho certeza, diante desse texto que falou comigo e me sarou, eu tenho certeza que você vai chegar e vai ter a vitória. E depois você vai contar esse testemunho igual eu estou contando aqui. Eu estou compartilhando o Deus que me levanta todo dia. Porque só Ele que me levanta, não tem outra explicação. Então Davi caminhou. E no caminho, amados, no caminho, Davi encontrou um homem egípcio que não era povo dele. Davi, não, naquele contexto onde era o tempo da lei, ajuda mesmo era mais para aqueles que eram do mesmo povo. Então aquele homem não era povo hebreu, era um homem egípcio, só que ele pertencia aos amalequitas que tinham saqueado a casa de Davi, levado as suas mulheres cativas. E mesmo assim, Davi mostrou a sua humanidade, mesmo na dor, Davi parou para compartilhar o pão que ele tinha recebido ali de Deus. E ajudou aquele homem, deu a ele pão, deu a ele água. E o espírito daquele homem, a força daquele homem voltou novamente, a consciência dele voltou. Então, a partir desse texto aqui, é onde nós chegamos no versículo 11 e 12. E eu quero que você observe comigo 2 pontos que são extremamente importantes. O primeiro é o que eu acabei de falar. Davi compartilhou o pão, a força que ele tinha recebido, mesmo na dor que você está vivendo hoje, meu amado, minha amada. Compartilhe Deus, compartilhe essa força que você recebeu, essa palavra que você está recebendo, essa resposta que você está recebendo, compartilhe, não guarde para você. Deus não te curou para você guardar o seu testemunho numa gaveta. Deus não te curou para você simplesmente colocar o seu testemunho debaixo do colchão, para você não fazer nada. O seu testemunho vai ajudar outras pessoas, vai salvar outras vidas, vai curar outras pessoas. Então não guarde para você, compartilhe. E o segundo ponto é que Deus se manifestou naquele momento na vida de Davi como um Deus estratégico. Deus é atemporal. E o que é Deus atemporal? É um Deus que está aqui comigo nesse momento, mas que está lá no meu futuro cuidando de tudo para mim. E nesse momento, quando Davi saiu de Jezreel e chegou até Ziclag, onde ele estava morando, ele demorou 3 dias e foi justamente o tempo que aquele homem tinha sido jogado ali, deixado ali no caminho para morrer. Então olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus foi estratégico na vida de Davi. Quando Davi saiu de Jezreel e chegou em Ziclag, Deus já sabia o que Davi ia passar. Mas Deus já estava lá no futuro de Davi cuidando de tudo para ele. Então é esse Deus que eu estou te compartilhando agora. Um Deus que cuida do seu presente, mas que está lá no seu futuro, cuidando de tudo. Então não se desespere. Não entre em conflito com você mesmo, com essa dor que você está passando. Apenas compartilhe. E se essa palavra ajudou você, se essa palavra falou o seu coração, eu quero que você envie esse vídeo a outras pessoas.
Amém? Compartilhe Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.